Será que tudo é mesmo político? Será que o simples e quase ritualístico ato de preparar o seu café da manhã carrega o peso de um manifesto político? Pensa só na origem dos grãos. Eles vêm de uma cooperativa de comércio justo, de uma multinacional ou de uma fazenda local pequena. E a escolha do leite, integral, aveia, soja, será que isso sinaliza alguma lealdade a um certo modo de ver o mundo, uma postura ambiental ou até uma ideologia alimentar? Vivemos numa época em que cada escolha, por mais trivial que pareça, pode ser interpretada, dissecada e, no fim das contas, carimbada com um rótulo político. O ar que a gente respira parece carregado de significado, pesado com o fardo de um posicionamento constante. É um estado exaustivo, uma vigilância permanente que transforma o cotidiano num campo minado de possíveis conflitos e afiliações. Mas, olha, essa politização sem fim não surgiu do nada. É um fenômeno que foi fervendo devagar, uma maré que foi subindo até cobrir praticamente todas as praias da experiência humana. O que antes era uma preferência privada, agora virou uma declaração pública. As roupas que você veste, a música que ouve, a série que maratona num domingo preguiçoso, tudo pode virar bandeira numa guerra de símbolos. Somos incentivados, e às vezes até coagidos, a enxergar o mundo por uma única lente, superpolitizada. Isso é sedutor, porque oferece uma sensação de clareza e pertencimento num mundo complicado. Dá respostas prontas e tribos para a gente se juntar. Mas, e aí? Qual é o preço disso? O que se perde quando toda a vida é achatada num espectro político bidimensional? A questão não é se política é importante. Claro que é. A polis, a cidade, a vida coletiva precisa de governança, debate e negociação de poder. Organizar a sociedade é uma tarefa fundamental do ser humano. Só que o dilema contemporâneo está na expansão imperialista do domínio político, na anexação de territórios que antes pertenciam à experiência pessoal, à contemplação espiritual e ao prazer estético. Ficamos tão acostumados a gritar nossas posições que esquecemos a arte da contemplação silenciosa. Tão ocupados em sinalizar virtudes que corremos o risco de perder as próprias virtudes que dizemos ter, afogando tudo no barulho do mercado ideológico. Então a gente precisa começar com essa provocação desconfortável. Precisamos ousar fazer as perguntas incômodas que desafiam os dogmas do nosso tempo. Será que a frase "tudo é político" é uma verdade profunda ou uma simplificação conveniente e, no fim, empobrecedora? É uma ferramenta de libertação ou uma nova forma de confinamento intelectual e espiritual? Talvez insistir que cada canto da existência precisa ser iluminado pelo holofote da política seja, paradoxalmente, o que nos joga numa nova escuridão. Uma escuridão onde a nuance morre, a empatia seca e o rico tecido da vida humana é desbotado nas cores duras e implacáveis do preto e branco. Historicamente, o campo do político, como era pensado pelos gregos antigos, era bem específico. Dizia respeito à governança da cidade-estado, a polis. Era um assunto público, separado da vida privada do lar, o oikos. Existia uma fronteira clara, ainda que permeável, entre a praça pública e o calor do lar. Família, amor, fé e arte até dialogavam com a política, mas não eram totalmente engolidos por ela. Cada um tinha sua lógica, seu espaço sagrado, seu valor próprio. Uma briga de família era um assunto doméstico, não um microcosmo de uma disputa ideológica nacional.
Uma pintura era avaliada pela beleza e pela técnica, não só pela mensagem partidária. Essa separação era fonte de riqueza, permitia modos diferentes de ser e de entender o mundo. Com o tempo, essa distinção começou a desaparecer. O surgimento dos Estados-nação modernos, a chegada da mídia de massa e os choques ideológicos do século XX aceleraram uma grande fusão. O pessoal virou político, um slogan. De repente, o lar deixou de ser só um lar e virou palco principal da luta política. Religião passou a ser vista não como caminho para o transcendente, mas como instrumento de controle social ou bandeira de guerra cultural. Arte virou arma, linguagem virou campo de batalha, até moda virou uniforme político. O império da política não conhecia fronteiras. Esse avanço foi movido por um desejo legítimo de justiça e por uma busca mais profunda de entender as dinâmicas de poder. É inegável que política e estruturas de poder influenciam a dinâmica familiar, moldam instituições religiosas e informam a criação artística. Ignorar essas conexões talvez seria ingenuidade. Só que o impulso totalizante das ideologias modernas foi além. Não quis só entender as dimensões políticas da vida. Quis reduzir toda a vida à sua dimensão política. Isso faz toda a diferença. É como reconhecer que um rio atravessa a paisagem e depois insistir que a paisagem é só o rio. É uma forma de imperialismo intelectual que coloniza cada aspecto do nosso mundo interior e exterior. Hoje, somos herdeiros desse legado de expansão. Vivemos num mundo em que o político não é só uma dimensão da existência, mas o principal e muitas vezes único filtro pelo qual somos ensinados a interpretar a realidade. Talvez até os pronomes que usamos ou as marcas que consumimos, cada ação é vista para alguns como escolha política de grandes repercussões. Isso cria um estado de mobilização permanente, uma febre baixa constante de ansiedade e conflito. As linhas não só ficaram borradas, elas sumiram. Esse império triunfou, e agora vivemos completamente dentro de suas fronteiras, falando sua língua e obedecendo sua lógica totalizante. A pergunta é: será que um dia conseguimos sair desse labirinto? A politização total da vida traz riscos profundos e perigosos, sendo o principal deles a morte da nuance. Quando tudo é filtrado pelo grid rígido da ideologia, a complexidade multifacetada da realidade se perde. Problemas que exigem reflexão cuidadosa, evidências e compreensão empática acabam virando slogans simplistas e pontos de fala tribais. Uma discussão sobre saúde pública vira uma guerra entre liberdade individual e controle estatal. Um debate sobre educação se transforma numa batalha entre dogmas culturais opostos. Nesse ambiente, quem diz é complicado não é visto como sábio, mas como fraco ou traidor. O espaço para dúvida, humildade intelectual e até para mudar de opinião simplesmente evapora. Essa perda de nuance inevitavelmente alimenta um tipo específico de violência. Nem sempre é física, mas é uma violência simbólica igualmente corrosiva. É a violência do cancelamento, da exposição pública, de reduzir uma pessoa com uma vida inteira de experiências, pensamentos e sentimentos a uma única opinião imperdoável. É o impulso tribal de desumanizar o outro, de enxergar quem pensa diferente não como cidadão com quem discordamos, mas como inimigo a ser silenciado e derrotado. É a lógica da guerra aplicada à sociedade civil. O diálogo, que é o sangue vital de uma polis saudável, é trocado por uma série de monólogos concorrentes,
gritados de fortalezas, onde nenhuma voz divergente consegue entrar. Além disso, essa hiperpolitização banaliza as relações humanas. Quando amizade, romance e até laços familiares ficam subordinados ao alinhamento político, a gente sacrifica algo essencial. Começamos a escolher amigos e parceiros como se fossem membros de uma coalizão política, com base em ideologias compartilhadas e não em humanidade, afeto ou história em comum. O espaço sagrado da intimidade, onde podemos ser vulneráveis, imperfeitos e autênticos, é invadido pelos mesmos testes de pureza e lealdade que regem partidos políticos. O amor fica condicionado à conformidade ideológica. A amizade vira aliança de ocasião. O resultado disso é uma solidão profunda e uma sensação de alienação, mesmo cercado de gente que pensa igualzinho a você. Talvez o maior risco de todos seja a destruição do sagrado. O sagrado, aqui, não precisa ser religioso. É aquilo que tem valor intrínseco, inviolável, além de qualquer cálculo utilitário ou político. Pode ser a beleza de um pôr do sol, o silêncio de uma biblioteca, o amor incondicional por uma criança ou a busca pela verdade pelo simples prazer de buscá-la. Quando tudo é político, nada é sagrado. Tudo vira instrumento para um fim político. Uma floresta deixa de ser lugar de contemplação e vira recurso disputado entre ambientalistas e construtores. Uma obra de arte deixa de ser objeto de beleza e vira propaganda. Nesse mundo achatado, a gente perde a capacidade de sentir admiração, reverência e de se conectar com algo maior do que nossas batalhas políticas passageiras. A captura da vida cotidiana pela ideologia já não é mais uma projeção teórica, é a nossa realidade diária. Isso fica muito claro no universo da cultura pop e do entretenimento, que virou uma das principais frentes das guerras culturais. Um filme ou série de TV, hoje em dia, é julgado menos pela narrativa, pelos personagens ou pela qualidade artística, e mais pelas mensagens políticas que carrega. As escolhas de elenco são analisadas pelo critério ideológico e os roteiros são dissecados para ver se estão alinhados com as ortodoxias sociais do momento. O artista deixou de ser criador e virou engenheiro social, e o público, em vez de espectadores, virou uma espécie de eleitorado a ser catequizado. O entretenimento deixa de ser um espaço de fuga ou reflexão e passa a ser mais um tipo de trabalho político. Isso se estende ao mundo da moda, que sempre foi uma forma de expressão, mas agora está virando um outdoor político. Uma camiseta simples ganha um slogan, um tênis se associa a um movimento de protesto, e até a cor da roupa pode ser lida como declaração política. O ato de se vestir, antes um ritual íntimo de se preparar para o mundo, agora é uma performance pública da identidade política de cada um. No Brasil, como em tantos outros lugares, uma camisa vermelha ou até mesmo a camisa da seleção virou símbolo tão politizado que usá-la pode ser visto como ato de apoio partidário. Até o espaço mais privado da existência, o amor e os relacionamentos, não escapou. Aplicativos de namoro permitem filtrar possíveis parceiros pela filiação política. Conversas em primeiros encontros parecem interrogatórios, e uma resposta errada sobre algum tema atual pode resultar em corte imediato. A ideia de se apaixonar por alguém de outra tribo política é vista como transgressão, traição ou simplesmente impossível. Somos incentivados a construir muros românticos ao longo de linhas ideológicas, criando um mundo onde os afetos do coração são policiados pelas certezas políticas da mente.
Isso é um empobrecimento trágico do mistério e da espontaneidade das conexões humanas. O campo da espiritualidade, que historicamente era refúgio do mundo temporal, também foi colonizado. Tanto à esquerda quanto à direita, a linguagem religiosa e espiritual é usada para servir agendas políticas. Sermões podem soar como comícios partidários. Práticas de meditação são vendidas como ferramentas de ativismo social, ou, ao contrário, como símbolo de um estilo de vida conservador. A busca por paz interior, por conexão com o divino ou por sabedoria atemporal, vira mais uma estratégia na luta pelo poder político. A catedral vira câmara de eco, o texto sagrado vira manifesto, e o guia espiritual se transforma em comissário político. O transcendente é trazido para o chão e, nesse processo, perde seu poder de curar e unir. O avanço implacável do político em nossas vidas privadas cria um mundo sem refúgio, sabe? Pense no relacionamento romântico moderno, que deveria ser um espaço definido por vulnerabilidade, confiança e uma linguagem única, compartilhada entre duas pessoas. Hoje em dia, esse espaço íntimo costuma ser permeável ao barulho da polis. Uma discussão de casal sobre finanças ou tarefas domésticas pode facilmente escalar, sendo enquadrada por narrativas políticas maiores sobre papéis de gênero, sistemas econômicos ou justiça social. O quarto, que antes era um refúgio, pode virar uma espécie de tribunal, onde os parceiros processam um ao outro com base em infrações ideológicas. A linguagem da terapia e da autoajuda, que deveria promover compreensão, acaba sendo usada como arma. Termos como gaslighting ou tóxico deixam de ser descrições e passam a ser rótulos políticos para vencer discussões e conquistar uma suposta superioridade moral. Essa invasão fica ainda mais visível na nossa performance online de amor e amizade. As redes sociais exigem que nossos relacionamentos sejam cuidadosamente curados e apresentados para o consumo público, e essa apresentação inevitavelmente ganha um tom político. Um post celebrando um aniversário de casamento pode ser analisado para ver se segue ou não normas tradicionais. Sentimos uma pressão sutil para transformar nossos afetos pessoais em declarações públicas, usando nossos relacionamentos como provas do nosso alinhamento político correto. O hashtag vira uma declaração de pertencimento que ofusca a conexão humana genuína que deveria celebrar, transformando um momento de amor em apenas mais um conteúdo para o algoritmo. Pense na necessidade humana profunda de aceitação incondicional, que é justamente a base da verdadeira intimidade. É isso que um ambiente hiperpolitizado corrói. A aceitação incondicional dá lugar à tolerância condicional, que depende de alinhamento ideológico. Será que dá mesmo para ser vulnerável com alguém se existe o medo de que um pensamento fora do padrão ou uma opinião considerada politicamente incorreta possa levar ao julgamento ou até ao abandono? Esse estado constante de automonitoramento vai se infiltrando nos nossos laços mais próximos, criando uma ansiedade sutil, mas persistente. A gente acaba performando para parceiros, família e amigos, com medo de mostrar as partes bagunçadas, contraditórias e não politizadas de nós mesmos, justamente aquelas que nos tornam humanos. O resultado é um esvaziamento da intimidade. Podemos até ter relacionamentos que parecem perfeitos no Instagram, cheios dos sinais políticos certos, mas que, no fundo, soam estranhamente vazios. Esquecemos como é simplesmente com outra pessoa, sem agenda, sem performance, sem o zumbido constante do zeitgeist político.
Perdemos a capacidade de apreciar alguém em sua totalidade, com todas as suas incoerências lindas e frustrantes. Ao insistir que nossa vida amorosa precisa ser politicamente coerente, a gente sacrifica justamente o que torna o amor tão poderoso: a capacidade de transcender as categorias estreitas do mundo e criar um espaço de aceitação radical e não política. Espiritualidade, em sua essência, é uma busca pelo que está além do imediato, do material e do político. É a tentativa humana de tocar o transcendente, de encontrar sentido na vastidão do cosmos e de cultivar um silêncio interior em um mundo barulhento. Historicamente, essa busca ofereceu um contraponto poderoso às maquinações do poder temporal. O mosteiro, o ashram, a montanha sagrada, espaço ou livros sagrados, esses eram espaços onde a lógica do mundo era suspensa e uma lógica diferente, uma busca mais elevada, podia ser percebida. Foi justamente essa separação que deu à espiritualidade seu poder crítico, sua capacidade de falar a verdade, ao poder a partir de um lugar de desapego. Ela oferecia um vislumbre da eternidade como um corretivo para as urgências do momento. Hoje, porém, esse espaço sagrado está sob ataque constante. A ideologia, com seu apetite insaciável, tenta capturar a espiritualidade e colocá-la a seu serviço. Isso acontece em todo o espectro político. De um lado, a fé pode ser distorcida até se tornar uma identidade política, onde símbolos religiosos são brandidos como armas numa guerra cultural e a autoridade divina é invocada para justificar exclusão política e preconceito. A mensagem universal de compaixão, presente no núcleo das grandes religiões, é reduzida para servir a uma tribo partidária. A igreja, a sinagoga ou a mesquita deixam de ser casas de oração para todos e passam a ser a sede de uma facção política específica, com suas portas, mesmo que de forma implícita, fechadas para quem não compartilha sua agenda terrena. Por outro lado, práticas espirituais muitas vezes são esvaziadas de sua dimensão transcendente e reempacotadas como ferramentas para ativismo político ou autoaperfeiçoamento. Mindfulness deixa de ser uma observação da mente para alcançar a libertação do sofrimento e vira mindfulness para produtividade, ou mindfulness para ativistas evitarem o burnout. Tradições de sabedoria antigas são exploradas em busca de frases que possam virar posts de apoio a uma causa específica. Isso é uma profanação sutil, mas profunda. Pega o sagrado, que aponta para o atemporal e o universal, e o prende ao transitório e ao particular. É como se domesticássemos o tigre selvagem e indomável da experiência espiritual e o transformássemos num gato de estimação a serviço das nossas vaidades políticas. Essa captura da espiritualidade pela ideologia nos empobrece espiritualmente. Ela nos rouba um verdadeiro refúgio. Quando até nossa busca por Deus ou por paz interior é enquadrada como um ato político, para onde podemos ir descansar dessa batalha sem fim? Onde encontrar um silêncio que não esteja carregado de significado político? Ficamos diante de uma escolha entre dois tipos de câmaras de eco, ambas igualmente ensurdecedoras. A câmara de eco da religião dogmática fundida à política de direita, ou a câmara de eco da espiritualidade secularizada fundida à política de esquerda. Em ambos os casos, o encontro autêntico, pessoal e misterioso com o sagrado é sacrificado em nome da certeza e do pertencimento à tribo. O profundo anseio da alma pelo infinito recebe uma resposta finita, política. Se o diagnóstico é o império totalizante do político,
Então a cura não pode ser encontrada lutando nos mesmos termos. Engajar-se numa batalha política pela despolitização da vida é uma contradição, um ato autodestrutivo que só reforça a lógica que queremos escapar. A alternativa precisa ser um caminho de retirada, não de covardia, mas de sabedoria. É uma retirada estratégica de certos campos para recuperar e fortalecer os territórios essenciais para a nossa humanidade. É a decisão consciente de criar santuários, internos e externos, onde o olhar político não é convidado, e um outro modo de ver e de ser pode ser cultivado. Isso não significa abdicar de nossos deveres cívicos, mas reconhecer que, para ser um bom cidadão, é preciso antes ser um ser humano inteiro. O primeiro desses santuários é a beleza. Precisamos aprender novamente a encontrar a beleza por ela mesma, sem imediatamente perguntar: qual a sua função política? Ficar diante de uma pintura de Rothko e sentir as cores vibrarem na alma, sem tentar decompô-la. Ouvir uma cantata de Bach e permitir que sua perfeição matemática organize nossa mente, sem pensar no contexto social do compositor. Assistir a um pôr do sol e sentir um espanto, sem precisar postar online com uma legenda política. Resgatar a beleza significa nos permitir ser silenciados por ela, ser humildes diante de sua presença gratuita e não utilitária no mundo. Outro santuário é o cultivo de amizades profundas e não transacionais. Isso exige esforço consciente para construir e manter relações que não dependem de concordância ideológica. É valorizar o amigo com quem você discorda veementemente de política, mas com quem compartilha uma história de risos, apoio e respeito mútuo. É o exercício de enxergar a pessoa além do rótulo político, de amá-la não apesar das diferenças, mas em sua totalidade, que inclui essas opiniões entre 1000 outras facetas. Esse tipo de amizade é um ato radical numa era tribalizada. É uma prova viva de que nossa humanidade compartilhada é mais profunda que nossas divisões políticas. Por fim, precisamos recuperar o santuário da verdade, entendida não como um slogan político, mas como uma busca humilde e rigorosa. Isso envolve compromisso com a honestidade intelectual, disposição para dialogar com os melhores argumentos de quem discorda de nós e aceitação da complexidade. Significa ler livros, não apenas manchetes. Valorizar evidências acima da indignação. Ter coragem de admitir ignorância e humildade para mudar de ideia. Essa busca da verdade por ela mesma é uma prática ascética numa era de guerra de informações. É uma rebelião silenciosa contra as certezas estridentes da ideologia e uma base necessária para qualquer engajamento significativo com o mundo. No meio do barulho do mundo moderno, onde cada instante é preenchido por ruído, opinião e estímulo, talvez o ato mais radical seja cultivar o silêncio. E não é só a ausência de som, mas um estado interior intencional. É criar um espaço dentro de si onde a voz incessante da mente política possa cessar, mesmo que só por um momento. Esse silêncio é pré-requisito para o pensamento genuíno. Só quando os gritos param é que conseguimos ouvir os sussurros sutis da intuição, da razão e da consciência. É no silêncio que conseguimos separar nossos próprios pensamentos das opiniões recebidas da nossa tribo, e onde uma perspectiva realmente original e autêntica pode começar a se formar. Esse silêncio sagrado também é o solo onde cresce a empatia. Ouvir de verdade outra pessoa, especialmente alguém com quem discordamos, exige primeiro silenciar nosso próprio monólogo interior, nossas refutações, julgamentos,
argumentos prontos. Ouvir não é esperar passivamente a nossa vez de falar. É um ato ativo, receptivo e generoso. É suspender temporariamente o eu para dar espaço ao outro. Num mundo hiperpolitizado, que incentiva a transmissão constante, o simples ato de oferecer a alguém nossa atenção silenciosa e indivisa é um presente profundo. É um gesto que diz: eu te vejo como ser humano, não apenas como uma posição a ser refutada. Podemos cultivar esse silêncio com práticas específicas. Pode ser através da meditação formal, de uma caminhada na natureza sem fones de ouvido, ou simplesmente da disciplina de ficar sentado por 10 minutos sem nenhum aparelho digital. É o exercício da contemplação. Olhar para um objeto, uma pessoa ou uma ideia com atenção sustentada e sem julgamento. Isso é o oposto do consumo frenético e superficial de informações que caracteriza a nossa época. Contemplação é lenta, profunda e transformadora. Permite perceber o mundo em toda a sua riqueza e complexidade, e não pelo filtro distorcido das reações imediatas e dos vieses políticos. É um antídoto para o veneno da indignação perpétua. No fim das contas, resgatar o silêncio é resgatar nossa própria soberania interior. É afirmar que nem toda parte da nossa consciência está à venda ou para aluguel de uma causa política. Existe um jardim dentro da nossa alma que é só nosso, e ele exige cultivo silencioso. Nesse jardim, podemos nutrir as virtudes que são sufocadas pelo ambiente político: humildade, compaixão, curiosidade e espanto. Ao cuidar desse espaço interno, não nos tornamos cidadãos piores. Pelo contrário, nos tornamos melhores. Voltamos ao mundo da ação e do debate, não como soldados exaustos e reativos, mas como seres humanos centrados, capazes de agir com clareza, coragem e, quem sabe, até um pouco de graça. Chegamos então a um lugar de paradoxo profundo. Vivemos num mundo que grita para nós de todas as telas e de todos os cantos que precisamos ser mais políticos, que devemos escolher um lado, levantar nossa bandeira e entrar na luta sem hesitação. Dizem que neutralidade é cumplicidade e que silêncio é violência. A pressão para performar nossa identidade política é imensa, uma exigência constante, quase como um zumbido, sobre nossa energia e até sobre nossa alma. Resistir a isso é correr o risco de ser taxado de apático, privilegiado ou ingênuo. O impulso da nossa época é para uma guerra total de ideologias, onde cada centímetro da experiência humana é território em disputa. Mas precisamos nos perguntar: o que essa mobilização total produziu? Ela nos deu um mundo de ansiedade elevada, de comunidades fragmentadas, de violência simbólica e de profundo esgotamento espiritual. Nos tornou mais conectados do que nunca, mas também mais solitários. Nos deu mais informação, mas menos sabedoria. Aperfeiçoamos a arte do takedown político, da condenação viral, do julgamento rápido e impiedoso, mas esquecemos a arte da conversa, a graça do perdão e a sabedoria da dúvida. Ganhamos o mundo da relevância política, mas corremos o risco de perder a própria alma. Então, o que fazer? A resposta, eu proponho, é ao mesmo tempo mais simples e mais difícil do que engajar-se em mais uma cruzada política. Exige um tipo diferente de coragem. É a coragem de resgatar o essencial, de proteger o sagrado, de cultivar o íntimo. É a coragem de declarar que o seu amor pelo seu filho não é um ato político, que sua apreciação por uma música bonita não é uma declaração política.
que sua oração ou meditação silenciosa não é uma estratégia política. É a coragem de esculpir um espaço para sua própria humanidade em um mundo que quer reduzir você a uma função política. Essa é a ideia final, desconcertante, que quero deixar com você. Somos condicionados a acreditar que o ato mais político, mais revolucionário, é ser mais barulhento, gritar nossas convicções do alto dos telhados, lutar com mais ferocidade. Mas talvez essa lógica seja uma armadilha. Talvez ela só alimente a própria máquina que queremos desmontar. Talvez, num mundo ensurdecido pelo seu próprio ruído de justiça, um mundo sufocado por suas próprias certezas, o ato mais político, mais radical, o mais profundamente revolucionário que você pode fazer hoje, seja ficar em silêncio e escutar. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e doe qualquer valor para a chave Pix da descrição para me ajudar a continuar meu trabalho. Valeu!